Canal Matemática Já, professor Gilberto falando novamente com você. No nosso estudo sobre análise combinatória, vamos falar agora da permutação. O que é permutação? É uma operação de contagem que utilizamos para determinar quantas maneiras existem para ordenar os elementos do conjunto finito. Fazer uma permuta é realizar uma troca de posição dos elementos. Na análise combinatória, deve ser considerada a ordenação desses elementos. Então você está vendo aí no final duas fórmulas. A primeira é para quando a gente não tem repetição de elementos. E a segunda é quando nós temos repetição dos elementos. Vamos entender isso na prática. Permutação. Eu tenho aqui a palavra amigo e a palavra xarope. O que eu vou fazer agora, o que eu vou desenvolver, chama-se determinar a quantidade de anagramas. Anagramas é eu pegar as letras dessa palavra, ou dessa, enfim, qualquer exemplo, e ficar modificando, deixando sempre com a mesma quantidade de letras. Então, mudando de posição, como foi falado na definição. Eu vou criando novas palavras, tenha ou não tenha sentido. Isso é chamado de anagrama. Por exemplo, se eu passar o A para o lugar do I, por o I aqui, eu vou ficar com imago. E assim sucessivamente. É só um exemplo. Então, como que a gente faz essa resolução? É uma permutação. É uma permutação. Então, a gente aqui não tem repetição. Tem a letra A uma única vez, o M uma única vez, o I uma única vez, o G também, o O também. Então, a fórmula que você viu agora há pouco, eu vou colocar novamente aqui. Quando eu tenho a permutação de N elementos desse conjunto, que é formado pela palavra, é simplesmente fazer o fatorial de N. N fatorial. Então, vamos contar quantas letras nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse caso, nós vamos fazer a permutação de 5, que na verdade é o fatorial de 5. E o fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É isso aí. Então, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 2, 120. Então, a permutação de 5 elementos é 120. Está aí a resposta. Então, se eu ficar mexendo ali, mudando as letrinhas de posição, reescrevendo as palavras novamente, eu posso chegar a 120 palavras. E essas palavras, tenha ou não tenha sentido, são classificadas de anagramas. Vamos agora para a palavra xarope. O X só tem um, o A só tem um, o R só tem um, o O só tem um, o P também só tem uma vez, o E também. Então, nós temos aqui 6, 1, 2, 3, 4, 6 letras. Então, nós vamos colocar a fórmula de novo para ir memorizando. Permutação de N é igual a N fatorial. No nosso caso aqui, nós temos uma permutação de 6. Então, é 6 fatorial. Então, já sabemos que vamos multiplicar o 6 até chegar no 1. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, a permutação de 6 é o resultado aqui. Vamos lá, dá para fazer 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 4 é 120, 120 vezes 3 é 360 e vezes 2 é 720. E multiplicando por 1, continua sendo 720. Então, a permutação aqui, nesse caso aqui, 720. Então, nós podemos fazer 720 anagramas, né, trocando as letras ali desse conjunto que forma a palavra xarope. Permutação. Vamos continuar determinando os anagramas. Agora eu tenho a palavra arara. Só lembrando, pessoal, essa ideia é usada para outras situações também, não é só para anagramas. Aqui eu tenho a palavra arara. Bom,
essa palavra tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, é uma permutação de 5. Deixa eu anotar aqui. Tem 5 letras. Porém, eu tenho repetição. O A aparece 3 vezes. O A aparece 1, 2, 3. E o R aparece 2 vezes. Então, se você estiver lembrado, eu coloquei ali na apresentação uma fórmula quando a gente tem repetição. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Fica sendo a permutação de N. E eu deixo no alto assim, genericamente, pode ser uma letra, K, J, eu coloquei lá assim, e pode ter mais aqui, ó. Fica assim. E o desenvolvimento disso é N fatorial, e aí fica sendo dividido por quem está ali dentro dos parênteses, também fatorial. Nesse exemplo, K fatorial, J fatorial. Tá? Aquilo que repete vem para o denominador aqui, dividindo, também com fatorial. Então, essa é a forma. Então, vamos escolher esses dados aqui. Eu vou fazer a permutação de 5, porque tenho 5 letras, mas eu tenho essas repetições aqui, ó, 3 e 2. Então, está ocupando aquele lugar ali, né, de forma genérica. Então, vamos desenvolver. Então, é 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Vamos por aqui, ó. 5 fatorial, vou até o 3 para simplificar. Então, é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. No denominador, eu vou deixar esse 3 fatorial aqui, porque aí simplifica esse com esse. E 2 fatorial é 2 vezes 1, então é 2. Então, dá para a gente já responder. Cancelou aqui, simplificou. Então, sobrou 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2, 10. Então, a gente vai ter aqui 10 anagramas com a palavra arara. Vamos para a próxima aqui. Eu tenho a palavra matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, usando aquela fórmula, nós vamos fazer a permutação de 10. Agora, vamos ver a repetição. O M, 1, 2. Então, eu vou colocando aqui, ó, indicando que vai ficar no denominador. O M, 2 vezes. O A, 1, 2, 3. Então, tem mais outra coisa aqui. 3. O que mais? O T. 1, 2. O que mais repete? O M eu já peguei, que repete. O A já peguei. O T repete. O E não repete. O C não repete. O I não repete. Então, é isso aí. Então, nós vamos fazer 10 fatorial sobre... Agora tem 2 fatorial, 2 fatorial e 3 fatorial. Todos aqueles ali, vem para cá. Vai dar um número grande aqui, né? Mas vamos desenvolver. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8. Eu vou até o 3, tá? Vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Põe o fatorial aqui. Sobre 3 fatorial. Fica bem juntinho ali para ficar fácil simplificar. E agora aqui tem 2 fatorial, 2 fatorial. 2 fatorial é 2. E o outro também é 2. Eles estão se multiplicando. Vamos ver como a gente faz aqui para talvez fazer uma conta mais fácil. Eu vou simplificar o 10 com o 2. Isso dá 5. Não dá para simplificar muita coisa, não. E o 8 com o 2, 4. Agora vamos copiar tudo que sobrou. E aqui, né? 3 fatorial com 3 fatorial também simplifica. Então vamos copiar. Sobrou 5, é uma multiplicação. Vezes 9, vezes 4, vezes o 7,
vezes o 6, vezes o 5, vezes o 4. Vou pôr a resposta aqui. Vou pegar a calculadora, já que eu quero o resultado, e vou pôr a resposta aí. 5 vezes 9, vezes 4, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, dá 151.200. 151.200 anagramas com a palavra matemática. Aí está, pessoal. Fizemos a apresentação do que é permutação e fizemos algum exemplo trabalhando com os anagramas, quando nós temos palavras com letras repetidas e quando temos palavras com letras que não têm repetição. A ideia do anagrama é aplicada em outros tipos de exercícios também. Vale a ideia. Ok? Deixe um like para esse vídeo, compartilhe esse material. Não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal Matemática Já. Um abraço para você, bons estudos e sucesso aí com a matemática. Um abraço, tchau!